É sempre uma alegria, como servos de Deus, nos reunir neste recinto para cultuarmos o seu nome. E apesar do frio, não é? Noite aí de Vitória da Conquista, Deus nos trouxe, pela sua graça, para que juntos pudéssemos cultuá-lo, exaltá-lo e engrandecer seu nome. Convido os irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 26. Como dissemos para a igreja, em toda ocasião de ceia, nós faremos a exposição, não é, do que chamamos da paixão de Cristo, ou o tempo em que Ele se entrega em nosso favor, a fim de que possamos assim relembrar exatamente o que Jesus Cristo fez segundo as Escrituras. Nessa ocasião, peço que os irmãos, por favor, deixem suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. E vamos ler de 36 a 46 para a mensagem. Diz assim o texto sagrado: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui, irmãos, a leitura das Escrituras. Queira Deus aplicá-la em nossos corações nessa noite, nos confortar segundo a palavra do Evangelho. Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha nos dirigir nessa ocasião. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque como igreja estamos alegres aqui juntos para prestar-te culto. Venha, Senhor, segundo o teu Espírito, nos conduzir para que a nossa alegria aumente, para que a nossa comunhão se fortaleça em torno do teu nome, e para que também, ó Deus, exaltemos, bendizemos e reconheçamos a grandeza do teu nome. Dirija as nossas mentes, os nossos corações, e que em todas as coisas sejamos devotos, que em todas as coisas venhamos a nos comportar adequadamente para a glória de Deus. E, ó Deus, te agradecemos imensamente e sabemos que tu és infinitamente louvável por todas as tuas obras no nosso meio, mas sobretudo por aquilo que
o Senhor fez através de Jesus Cristo. A tua vontade se fez nele, e nele o nome de Deus foi glorificado. Nos ajude, Pai, a nos confortar com essas palavras e a nos encorajar no serviço sagrado. Essa é a nossa oração e a fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como em muitas ocasiões dissemos, Mateus, quando escreve o Evangelho, ele escreve com o objetivo de clarificar a messianidade de Jesus, o Nazareno. Ele quer mostrar e provar, por A mais B, que Jesus de Nazaré é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento, para guiar o seu povo no caminho da verdade. E à medida que a gente faz a leitura do Evangelho, nós percebemos esse objetivo sendo cumprido. Mateus cita uma série de passagens do Antigo Testamento e as mostram em cumprimento na vida de Jesus, o Cristo, na vida de Jesus, o nosso Salvador. Nessa passagem que lemos para a mensagem desta noite, Mateus segue pelo mesmo caminho. E aqui ele quer promover fé, ele quer promover certeza no coração do seu leitor, que Jesus de fato é o servo sofredor. Ele é um homem que sabe o que é padecer. Isso baseado na revelação contida no Antigo Testamento e mais especificamente em Isaías capítulo 53, onde temos lá uma descrição de tudo o que o servo de Deus iria enfrentar para a remissão dos pecados, para redimir a raça humana. Então aqui nessa passagem nós vemos Mateus introduzindo todo o sofrimento de Jesus como um servo de Deus que sabe o que é padecer, sabe o que é sentir dores. E Jesus, portanto, toma assim o nosso lugar, sofrendo, passando por aflições, passando por dificuldades, a fim de que nós pudéssemos ser resgatados, a fim de que nós pudéssemos ser encaminhados a Deus. Nessa passagem, irmãos, nós temos aqui uma espécie de pré-calvário, de pré-crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque temos observado nas Escrituras os seus sofrimentos físicos, né? Temos observado nas Escrituras os seus açoites. As pessoas batem no Senhor, né? Colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, o crucificam. Enfim, Jesus passa por uma série de sofrimentos físicos. E aqui nós temos o relato de sofrimentos emocionais, digamos assim, né? Tem a ver com seus sentimentos, tem a ver puramente com a sua humanidade, mas num aspecto mais, irmãos, espiritual, num aspecto mais de disposição, né, do Espírito. O que eu quero ver com vocês nessa noite, e assim buscar confortar o coração dos irmãos, é observar o sofrimento, o peso do pecado na vida de Jesus Cristo e quais foram as consequências emocionais disso na vida do Senhor Jesus. E contemplando isso, irmãos, eu posso perceber, juntamente com vocês nessa noite, que Jesus é um homem como todos nós, obviamente com exceção ao pecado. Às vezes, quando nós falamos a respeito do Senhor, olhamos Ele em aspectos transcendentais, alguém divino, de fato é. Mas nós vemos Jesus muito longe de nós, dentro dessa perspectiva. Devemos sempre lembrar que Ele é alguém que sabe o que é padecer. Ele é alguém que nos entende. Ele é alguém que sabe o que é sofrimento, sabe o que é solidão, sabe o que é aflição e pode, irmãos, perfeitamente nos assistir perante a presença do Pai. Ele pode interceder por nós. Ele sabe a pressão do pecado. Ele entende o que é a pressão da desobediência
e a inclinação para fazer o que é mal, para desobedecer o Pai eterno. Ele está aqui no momento de tentação. E sendo tentado, as Escrituras nos revelam que ele é igual a nós. Ele nos entende e pode fazer devida intercessão, mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Hoje à noite, o meu objetivo com isso é contemplar, uma vez que nós estamos aqui em espírito de ceia, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele padeceu para a remissão dos nossos pecados. Veja só como nós vamos dividir o texto aí e, mediante a sua exposição, buscaremos fazer algumas aplicações para as nossas vidas espirituais. Em primeiro lugar, irmãos, dos versículos 36 a 38, nós temos aqui a atitude do Senhor Jesus Cristo em buscar um grupo de pessoas mais íntimo dele, né? Depois, dos versículos 39 a 44, nós temos o Senhor Jesus Cristo buscando na oração a cura ou o fortalecimento para aquilo que iria fazer. E em último lugar, de 45 e 46, a coragem do Senhor Jesus Cristo em enfrentar aquilo que haveria de vir. Como eu disse para os irmãos, o objetivo de Mateus aqui é mostrar que Jesus é alguém que sabe que ia padecer. Jesus, ele cumpre as Escrituras nisso daí e toma o nosso lugar em sofrimento, em dor e aflição. No entanto, juntamente com esse propósito, quero observar com os irmãos quais foram as atitudes de Jesus diante da aflição. Quais foram as atitudes do Senhor Jesus Cristo diante do sofrimento. E buscar assim, vamos fazer uma aplicação para as nossas vidas, de maneira que aprendamos com o Senhor Jesus. Não existe pessoa melhor para aprender do que o Senhor Jesus. Olhar para o seu comportamento, olhar para as suas atitudes, ouvir as suas palavras, digamos assim, é fundamental para a carreira cristã. Ele é o nosso modelo maior, tá bom? Então quero ver com vocês aqui a atitude dele diante do sofrimento e assim buscar, juntamente com os irmãos, nos espelhar em Jesus para a vida cotidiana e assim glorificar a Deus, cumprindo perfeitamente a sua vontade. Então, em primeiro lugar, diante do sofrimento iminente, veja a atitude do Senhor Jesus, versículos 36 a 38, ao buscar um grupo de pessoas mais íntimo dele, né? Versículo de número 36. Veja como diz as Escrituras. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Como nós vimos, irmãos, essa era a noite de Páscoa. O Senhor Jesus havia celebrado a Páscoa junto com os seus discípulos e havia tomado os cálices da Páscoa. Comentamos um pouco sobre isso no último domingo que tivemos juntos aqui nessa passagem. Agora, depois daquele momento ali com os discípulos, Jesus os leva para um lugar chamado Getsêmani, uma região ali na cidade de Jerusalém. Getsêmani, irmãos, quer dizer literalmente prensa de óleo, um campo onde a prensa ficava presa. Era um local onde as pessoas prensavam a azeitona para fazer azeite. Era nesse local que as pessoas tinham o costume de fazer isso daí. E aqui era uma região muito conhecida de Jesus e dos seus discípulos. Jesus frequentava essa localidade, o que facilitou, vamos dizer assim, a traição de Judas, né? Judas Iscariotes, que levou os inimigos de Jesus, aqueles que se fizeram inimigos de Jesus, ao prenderem e ao crucificarem. Não é? E ali, nessa ocasião, diz o texto, que Jesus começou a se entristecer. Eles vão para o local chamado Getsêmani, e aí Jesus lhes diz: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Então, Jesus está indo com os 11 aqui. Observe, irmãos,
está acontecendo. Ele vai, se dirige àquela localidade com os 11 e diz assim para os 11: olha, vocês, por favor, sentem-se aqui, me esperem, porque eu vou ali orar. Só que quando o Senhor Jesus Cristo sai para orar, ele leva alguns desses discípulos. Diz aí, versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, observe. Existe aqui um grupo de discípulos do Senhor Jesus. Ele os coloca sentados e diz assim para eles: olha, por favor, vocês ficam aqui porque eu vou ali orar. Só que quando o Senhor Jesus sai para orar, ele leva Pedro e os filhos de Zebedeu. A gente sabe, irmãos, que os filhos de Zebedeu são Tiago, não é? E João. Mas aqui na narrativa, Mateus coloca apenas os 2 filhos de Zebedeu. Por que ele faz isso? Por que ele não diz assim, Pedro, Tiago e João? Porque ele quer levar a nossa atenção, a atenção do leitor, para Pedro. O destaque aqui em Pedro. Nós já vimos no último domingo, irmãos, que Pedro se diz disposto. Pedro se diz pronto para enfrentar tudo em nome de Jesus, né? Mas Mateus está destacando Pedro, e à medida que a narrativa prossegue, a gente observa que Pedro, na verdade, tropeçou, né? Mas a ênfase dele é em Pedro, a fim de que o seu leitor perceba a sua conduta, e depois, claro, obviamente, o Senhor restaura para o ministério da pregação da palavra. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, diz a narrativa aí, versículo 37, finalzinho, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus, irmãos, ele não tem o costume de descrever os sentimentos de Jesus Cristo, aquilo que passa no seu coração. Mas aqui ele fez questão de descrever. A gente vai ver muito essa descrição em Marcos, porque Marcos quer enfatizar bem a humanidade de Jesus Cristo. Quer enfatizar que ele foi um servo, sofredor, em benefício do reino de Deus, em benefício do reino que ele haveria de instaurar, né? Mas aqui Mateus, como eu disse para os irmãos no início, tem o objetivo de enfatizar os sentimentos de Jesus, a sua tristeza, a sua angústia, porque ele quer mostrar para o seu leitor que Jesus de fato é um homem que sabe o que é padecer. Jesus é alguém que sabe o que é o sofrimento, né? Jesus é alguém que sabe o que é sentir dor, tanto emocional quanto fisicamente. Tá bom? E diz o texto, portanto, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, e versículo 18, mais especificamente, disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vejam, irmãos, olha a atitude de Jesus. Ele separa um grupo de discípulos mais perto dele e sai naquele momento pré-sofrimento para estar em comunhão com essas pessoas, né? O Senhor Jesus, nós vamos ver, nessa ocasião, para demonstrar a sua humanidade e para demonstrar que ele é bom intercessor, que se identifica conosco, sentiu solidão. Ele se viu só. Ele queria que os discípulos estivessem ali na sua presença porque ele se sentiu sozinho. Mas Jesus com isso nos ensina, irmãos, o caminho que também devemos andar. A atitude que devemos também exercer. No momento de sofrimento, no momento de dificuldade, no momento de aflição, devemos procurar aquelas pessoas mais próximas. Aquelas pessoas de grande intimidade, para estar na presença delas. E é interessante, irmãos, que Jesus não queria que eles falassem nada. A gente vai ver no texto. Jesus não pede para que eles falem alguma coisa, para que eles confortem o Senhor. Ele só pediu para que eles estivessem ali presentes. Porque Jesus se sentiria, nesse sentido, confortável ali na presença deles. Então, o Senhor Jesus se sentiu só. Ele sabe o que é se sentir só. Eu sei que nessa noite tem pessoas padecendo entre vocês, irmãos, de grandes dificuldades, não é? Mas o caminho que nessa noite as Escrituras te orientam
é que você procure pessoas, esteja com. Não precisa nem que as pessoas falem alguma coisa para você, mas que você esteja na presença delas. Isso é confortante. Jesus sentiu isso, né? E isso não é pecado, isso não é um jeito de dizer que nós somos falhos ou que nós somos pequenos. Deve deixar um pouco do orgulho de lado e buscar a presença de alguém para então estarmos bem conosco, mas sobretudo estarmos bem com Deus. Abra o seu coração com pessoas mais próximas, né? E de cá, irmãos, deste púlpito, eu me ofereço a viver a vida com vocês. Viver a vida cristã, a compartilhar com vocês dores, sofrimentos e buscar conforto na presença dos irmãos. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar antes de passarmos para o próximo ponto. E disse-lhes então, a minha alma, olha o que Jesus disse. Então veja que tem a ver com as suas emoções, né? Tem a ver mais com o seu coração. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus só pedia a presença dele. Fiquem aqui comigo. Estejam aqui comigo nesse momento, né, de dor e de sofrimento. Aqui, irmãos, como muitos infelizmente têm interpretado, Jesus não deseja morrer por causa do sofrimento que ele vai enfrentar. Quando diz assim, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Não é isso. A ideia do texto é que o sofrimento é tão grande que quase mata. Essa é a ideia. Porque muitos têm utilizado, irmãos, essa passagem aqui para dizer que o Senhor Jesus está em depressão. Como vocês, em outras ocasiões, já puderam ouvir de mim, né? Mas não, a tristeza não caracterizava o Senhor Jesus. Mas nesse momento, momento de dor, momento de sofrimento, momento em que a ira de Deus iria cair sobre o Senhor Jesus, ele então está profundamente triste. Uma tristeza que quase mata o Senhor Jesus ali no Getsemane. E muitas vezes passamos por isso. E podemos nos identificar com o Senhor. Ele está à procura de companhia. Ele está à procura de pessoas que estejam ali com ele no momento de dor, no momento de sofrimento. Ele não se isola. Bem que o Senhor Jesus podia se isolar, né? Eu vou para lá, os discípulos não precisam participar disso na minha vida, não. Deus, irmãos, deseja a nossa presença nesse sentido, né? Desejou a presença consigo de 3 aí, dos seus discípulos. Fiquem aqui e vigiem comigo. Antes da gente entrar no segundo ponto, é necessário entender o que é vigiar aí. Orar, você sabe o que é, né? Orar e vigiar, né? Mas vigiar o que é? Dentro desse contexto, irmãos, vigiar é especificamente ficar acordado. Às vezes as pessoas fazem uma interpretação esdrúxula da passagem, né? Falando de coisas da necessidade de vigilância espiritual, a gente sabe da necessidade de vigilância espiritual, de andar sempre nos policiando, né? Mas aqui especificamente, vigiar quer dizer literalmente ficar acordado. Por quê? O Senhor Jesus quer que eles tenham uma disposição mental adequada diante do sofrimento que está por vir. Ele já havia alertado seus discípulos, olha, o Filho do Homem será entregue. E depois o Filho do Homem vai morrer na cruz do Calvário. Fiquem aqui comigo, acordados. Jesus queria a companhia deles, que eles ficassem acordados com a mente, disposição mental, de coração e de todo o seu ser, voltados para aquela situação. Fiquem aqui comigo, né? E vigiem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do versículo 39 até o 44, como eu disse para os irmãos, Jesus procura fortaleza na oração. Ele procura, então, remédio, digamos assim, para o seu sofrimento, para a sua dor mortal. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Irmãos, nós temos aqui nessa passagem, antes de comentar qualquer coisa, a distinção que há entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. A gente sabe que os dois comungam de uma mesma essência. Os dois são Deus. Mas como pessoas, eles são diferentes. Se a gente for fazer uma leitura breve dos Evangelhos, o Senhor Jesus o tempo todo diz assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é uma descrição de que Jesus tem uma vontade e o Pai tem outra. No entanto, a subserviência de Jesus foi tamanha, foi tão intensa e forte, que ele se submeteu a cumprir a vontade do Pai e fez tudo aquilo que o Pai desejou na sua vida. É para dizer, irmãos, que embora eles sejam um em divindade, eles são distintos. São três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles tem uma disposição volitiva distinta. No entanto, eles são o nosso Deus. Eles possuem a mesma divindade nesse sentido. Dizendo isso, vamos para a interpretação do que Jesus Cristo orou aqui. Ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cálice, irmãos, nas Escrituras, não se refere apenas a sofrimento e a morte, mas também à ira de Deus. Em muitas ocasiões no Antigo Testamento, nós vemos a expressão cálice para uma descrição da ira que Deus derrama. O cálice da ira de Deus. E nós entendemos que por cálice aqui, o Senhor Jesus Cristo está pensando nisso. Está pensando na ira de Deus. Porque Deus decidiu fazer com que o seu filho fosse moído, com que o seu filho fosse esmagado, com que o seu filho fosse prensado pelos nossos pecados. Né? Ele, inclusive, irmãos, ele está no Getsêmani, no lugar onde se prensa a azeitona. E ali naquele momento, o Senhor já começa a ser esmagado, já começa a ser moído. E a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo para a remissão dos nossos pecados. Que ele passasse por tudo isso, né? E ele diz assim, ó: afasta, Senhor, de mim este cálice, se for possível. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, esse cálice pode ser afastado de Jesus, e esse é o seu desejo profundo. Mas mais profundo ainda é o desejo de Jesus de fazer a vontade do Pai. A gente sabe que desde a eternidade os dois já haviam concordado. Olha só que situação. Desde a eternidade o Pai e o Filho concordaram que o Filho viria para morrer pela humanidade, para receber sobre si os nossos pecados. Mas aqui, irmãos, a profunda agonia do Senhor Jesus Cristo, não que isso seja um erro da parte dele, mas apenas uma demonstração da sua humanidade, fez o Senhor Jesus clamar ao Pai para que passasse dele este cálice. Eu pergunto assim para os irmãos: isso aqui foi ouvido por Deus? Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pai, passa de mim este cálice. Deus passou? A partir desse momento, o Senhor Jesus Cristo recebe afrontas de pecadores, é espancado, como nós conhecemos na narrativa, é açoitado, como nós conhecemos na narrativa. As pessoas humilham o Rei da Glória, colocam ele numa cruz e ele morre. Mas no terceiro dia, irmãos, Jesus passou o cálice. Glória a Deus. Jesus Cristo permaneceu na morte. A ressurreição, que coisa boa, irmãos. A ressurreição é a maneira de Deus confortar os nossos corações no tempo de dor, no tempo de aflição, no tempo de dificuldade. Meu filho, eu vou passar esse cálice,
Jesus ressuscitou e o cálice passou. Um dia, irmãos, nós, juntamente com a Igreja de Deus, haveremos de ressuscitar e o cálice vai passar. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Os discípulos estavam cansados, né? E Jesus queria que eles estivessem ali acordados com ele. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Mais uma vez, Pedro aí é destacado na narrativa. Vigiem e orem. Agora preste atenção, irmãos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também nós encontramos uma série de interpretações esdrúxulas aqui dessa passagem quanto ao espírito. Mas espírito aqui, irmãos, é apenas uma boa disposição. Os discípulos, dentro do contexto, estavam dispostos a darem a sua vida por Jesus. O espírito estava pronto. Era um espírito disposto. Era um espírito voluntário. Era um espírito inclinado a fazer a vontade do Pai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nessa narrativa, em outro local, Pedro, irmãos, pega uma espada e corta a orelha do cidadão, do soldado que veio prender Jesus. Tem maior disposição do que essa? Mas um pouco depois, o que acontece com ele? Nega o Senhor Jesus Cristo em 3 ocasiões, como nós podemos compreender segundo a narrativa do Evangelho. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estejam comigo aqui, vigiem, orem, vocês têm boa disposição, mas a carne é fraca, vocês podem cair, vocês podem entrar em tentação. Naquele momento de tentação, o Senhor Jesus Cristo estava com o Espírito disponível, estava sob tentação, por isso que ele orou, uma vez que se encarnou, e sabe que a sua circunstância na carne não é das melhores. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é buscar remédio dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições, na oração, na vigilância, né? Nós temos o espírito de fazer cumprir a vontade de Deus em nós. Nós temos a disposição de fazer o melhor, não é? Mas a carne é fraca. Então devemos orar, devemos buscar fazer a vontade de Deus. No momento de tentação, irmãos, lembrem-se, aprendam com Jesus. Busquem a Deus. No momento de dificuldade, busquem a Deus em oração e Ele de fato lhe socorrerá em tempo oportuno. E aí a narrativa diz, versículo 42, retirou-se outra vez para orar e repete as mesmas palavras, né? Nós vimos. Quando voltou, verso 43, de novo os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Alta madrugada ia, né? O sono então chegou nos olhos dos discípulos e eles não conseguiam ficar acordados ali com o Senhor. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, olha, é comum nas Escrituras Jesus não repetir lição. Ele chegou lá com os discípulos, os viu dormindo, né? Ele disse assim, olha, vocês não puderam orar comigo nem por uma hora? Volta. Quando ele retorna, ele só contempla a situação, mas não fala nada. Ele não fala exatamente nada porque é costume de seu caráter não repetir lição. Quando Deus determina uma coisa, ele não precisa ficar repetindo, está dito. Cabe a nós, irmãos, a disposição de obedecer. E outra coisa, quando Jesus não repete lição, o que está para acontecer é de grande dificuldade para nós. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que a gente deve ouvir a voz do Salvador imediatamente, né? E nos dispor a satisfazer a sua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. E depois disse-lhes, vocês ainda dormem e descansam? Versículo 45. Aqui nós temos agora, depois de todas essas coisas, a disposição corajosa do Senhor Jesus em enfrentar a dificuldade. Ele se reuniu em primeiro lugar com pessoas mais íntimas. Depois o Senhor Jesus buscou fortaleza na oração e a cura do seu sofrimento ali.
E em terceiro lugar, agora ele se dispõe corajosamente a fazer a vontade do Pai. Chegou a hora. É necessário que eu beba o cálice que Deus, que o Pai tem me dado. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traz. Jesus, depois de orar em agonia, descobre que a cruz é inevitável se quiser obedecer à vontade do Pai. Então, diante disso, ele se dispõe corajosamente a enfrentar a dificuldade. E às vezes, irmãos, fazendo uma aplicação para as nossas vidas, tem ocasiões em que Deus não nos responde imediatamente, né? E nós precisamos levantar com coragem e enfrentar a situação. Eu me lembro de Jeremias. Deus disse assim para Jeremias: olha, você vai pregar para este povo e ninguém vai se converter. Você já pensou? Você vai pregar para esse povo e ninguém vai ouvir sua voz, mas você vai pregar. Então, em momentos de dificuldades, nós devemos nos levantar com coragem, com vigor, com ânimo, para fazer cumprir nós a vontade do Pai. Olha, irmãos, tem uma coisa aqui nessa passagem que é de grande ponto considerável para as nossas vidas, que é, primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele foi alguém que se entregou completamente por nós, padeceu grandes dificuldades para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. A gente não pode presumir, a gente não pode conhecer o que Jesus passou. Tudo que a gente passa é fichinha, perto do que ele passou. Sabe por quê? Porque ele é o Rei da Glória. Tudo que ele sentiu, tudo que ele viveu, tudo que ele fez para a nossa salvação é infinitamente mais do que a gente pode passar, porque ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, e passou tudo isso para que nós pudéssemos então ter acesso a Deus e viver na sua presença. E em segundo lugar, devemos sempre aprender com o nosso Salvador. Jesus é um homem que sabe o que é padecer. Ele é um homem que sabe o que é sofrer. Devemos aprender com ele a sofrer. Devemos aprender a sofrer com Jesus. E o que as Escrituras nos mostram de como deve ser o nosso comportamento para com Deus. Portanto, irmãos, aprendam com Jesus, Façam cumprir na sua vida aquilo que Jesus viveu e misture a sua história com a história de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que Jesus fez por nós, pela sua entrega completa, pela remissão de pecados, pela vida eterna. E tudo está nele, e tão somente por causa dele é que temos hoje acesso a Ti. Apesar de com dor contemplar essa passagem, foi necessário que Jesus vivenciasse isso, para que nós hoje pudéssemos ser aceitos e pudéssemos alcançar salvação e vida eterna em Teu nome. Então, Senhor, te agradecemos porque Tu fizeste cair em Cristo os nossos pecados e o moeu para a remissão das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e que em todas as coisas vivamos para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus, o Teu Filho, por meio de quem temos acesso permanente a Ti. Obrigado por essa noite também, momento de ceia, que podemos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Que nunca nos esqueçamos da dor, do sofrimento e morte de Jesus em nosso favor. E fortaleça-nos, ó Deus, na verdade, nos encaminhe para o Teu serviço, conforte os nossos corações e nos console
para que vivamos para a glória de Deus. Assista-nos com graça, com bondade, com benevolência, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos então para a ceia.